E vem conferir uma análise do capítulo 35 de Boruto II Blue Vortex. E o capítulo começa com o Hidari e com o Jura discutindo sobre a morte do Mamushi. E o Jura menciona que o Mamushi foi morto consumido pelo seu amor. Depois, ele fala que ele acredita que o amor do Mamushi era diferente do habitual. Ele acreditava que era de uma forma muito mais primitiva. Ele falava que o amor do Mamushi era em cima da prosperidade da espécie, que era praticamente instintiva, que era impulsiva. Logo depois, ele pergunta o que o Hidari acha sobre isso. E o Hidari questiona o Jura, onde ele fala que por que ele não salvou o Mamushi, nem o Ryu, nem a Matsuri. Por que ele salvou o Hidari? Porque o Jura salvou o Hidari, mas não salvou os outros integrantes aí. E o Jura fala que nunca pensou sobre isso. Ele fala só que a presença do Hidari o faz feliz, mesmo ele não sabendo por que isso acontece. Logo depois, ele comenta que não é pro Hidari nunca desaparecer. Logo depois, a outra página mostra a Eida, onde ela pergunta sobre o que vocês estão falando. E para mim, essa é a parte mais interessante do capítulo. Eu vou falar do resto do capítulo, calma, mas essa parte para mim é a mais interessante. Porque Boruto, ele é um mangá para mim, de modo geral, que ele tem muitos problemas. Ele é um mangá que ele é muito rápido, ele não sabe trabalhar muito bem os personagens. Mas por incrível que pareça, eu tô gostando muito de como, desde a morte do Ryu, de como eles estão trabalhando o conceito do amor. E isso é muito interessante, porque quando você pensa no Jura, e todos os personagens que são as árvores divinas, eles são personagens que eles são praticamente recém-nascidos. Eles são pessoas, na verdade, criaturas, que eles não sabem muito bem o que são os sentimentos. E o amor é o sentimento mais forte. E o Jura, ele tenta entender o que é isso. Por isso que ele fala para o Mamushi que ele pode fazer o que ele quiser, menos destruir a Vila da Folha. Porque ali, por algum motivo que ele não sabe, ele quer entender o que é o amor. Ele tem alguma coisa que ele sente ali. Então, esse conceito do amor e como está sendo trabalhado é muito interessante. Porque cada personagem da árvore divina representa um lado do amor. O Mamushi que eles mencionam é o amor primitivo. Isso acaba acontecendo porque o Mamushi é alguém que tem menos sentimentos, mas ao mesmo tempo ele acaba se dividindo em vários lados. E quando ele se divide, a consciência dele acaba diminuindo. Com a consciência dele diminuindo, ele acaba perdendo o que é o raciocínio racional das coisas, posso dizer assim. Mesmo que seja uma cacofonia. Porque é como se a pessoa, ela... É quase como se fosse um animal. O animal ama, ele tem sentimentos, mas às vezes ele nem sabe por que ele tem aquele sentimento. É mais no sentido de eu amo porque eu gosto daquilo, simplesmente isso. O Mamushi é isso. Já, por exemplo, a Matsuri era algo muito mais pro lado de um amor do primeiro amor. O Ryu era um amor pelo lado de algo que remete ele a sentimentos bons. É um amor mais no sentido de algo que ele não consegue ver, de que ele não presenciou. E o Jura e o Hidari não sabem o que é isso. Então, essa ideia do amor, cada um desses personagens dessas árvores simbolizar um amor, como simboliza, eu acho muito interessante. Eu acho a melhor parte do capítulo, porque esse é o assunto que eu mais gosto de ver. E ver o Jura e o Hidari conversando, para mim poderia ser um capítulo de 50 páginas só sobre isso. O Hidari, eles discutindo quem eles são, o que é a vida, e é muito esse conceito de como se você criasse uma máquina. Você criou uma máquina, ela tem consciência, mas ela ainda acabou de nascer. Ela não vai saber o que são sentimentos, ela não sabe o que é a humanidade, ela vai construindo ao longo dos períodos. E o Jura pode significar isso. Ele é essa ideia dessa máquina, que depois que ele nasceu com uma ideia de ódio e raiva, que nem ele sabe o que é. Então ele vai se moldando ao longo dos capítulos. Eu acho muito interessante esse começo do capítulo. A discussão deles é muito boa. E o Hidari, você vê que ele é mais afastado. Então, ele tem um sentimento com o Jura também é interessante, porque o Hidari não mostra muito seus sentimentos. Gosto muito desse começo de capítulo. Logo depois, o capítulo foca na Sarada, onde ela está saindo do hospital, mostra que está bem, e ela vê a kunai do Boruto. Ela acaba vendo o Boruto saindo e ela vai atrás dele. A próxima página mostra o Inuishi, e ele descobre como funciona o círculo de transmissão de mente, que ele vai estar sempre em conexão com o Koji, não importa qual hora aconteça.
muito importante para saber o que vai acontecer a partir do fim desse capítulo, que eu vou falar mais para frente. Logo depois a página foca no Kawaki. E o Kawaki vai visitar o Amado. Lá ele vê vários sapos. E o Amado explica que aqueles sapos, na verdade, são máquinas que ele criou, inspiradas nos sapos que o Koji tem. Então, a partir daqueles sapos, eles vão funcionar como uma transmissão para o Kawaki, para ele poder se comunicar melhor com ele, chegar perto do seu objetivo, que a gente não sabe o que o Amado quer. Logo depois, o Amado explica sobre os poderes do Kawaki, onde ele fala que o Kawaki não está usando 100% dos poderes. Na verdade, existem 15% que o Kawaki não está usando. Logo depois o Kawaki fica bravo. O Amado explica como que ele vai fazer aqueles poderes funcionarem. Ele explica da seguinte forma. Ele fala que ele consegue controlar o poder do Kawaki. A partir daí, ele vai fazer com que quando o Kawaki esteja no modo defesa, ele vai transformar o corpo dele para ter 100% de defesa. E quando o Kawaki estiver no ataque, ele vai usar para 100% do ataque. Porque o Kawaki quase morreu, porque o corpo dele não aguenta usar os 100%. Com o Amado ajudando ele, ele vai conseguir chegar nesse objetivo que ele nunca conseguiria. O Kawaki gosta muito da ideia, mas o Amado termina a conversa falando: eu vou fazer isso, mas com uma condição. Você tem que fazer um favor para mim. Indo para a próxima página, a gente vê a Sarada e o Boruto conversando numa árvore bem distante da vila. E aí, no começo, parece que é porque o Boruto quer ficar longe da vila, mas não. Na verdade, ele, depois de conversar um pouco com a Sarada pede desculpa por ter cortado o olho dele, ela fala que o motivo dele estar lá é porque acredita que o Cold está atrás da Sarada. E aí o Boruto explica o plano do Cold. Ele fala que dentro da vila, quando o Mamute estava lutando, o Cold utilizou para poder colocar vários elementos para ele poder aparecer quando ele quiser na vila, quando o Boruto estivesse fraco, para poder atacar ele. Então, ele acredita também que a Sarada é o objetivo dele, e ele quer capturar a Sarada, porque ele sabe que a Sarada, como isca, faria com que o Boruto automaticamente aparecesse e fosse uma vantagem para o Cold. Logo depois disso, o Boruto fala para a Sarada que ele tem um plano. E o plano dele é o seguinte: ele dá um instrumento para a Sarada e ele fala que ele quer que a Sarada sirva como isca para o plano dele. Então a Sarada iria ser capturada pelo Cold, ele é o objetivo, e quando ela chegasse no esconderijo dele, ela jogasse aquele objeto que ele deu para ela. Jogando esse objeto, ela conseguiria sentir o chakra e automaticamente ele conseguiria se teletransportar para o lugar onde o Cold está. E ele precisa que ela jogue, porque jogando ele conseguiria, com alguém na mão segurando, ele não consegue sentir o chakra do lugar 100%, porque o chakra se divide entre a pessoa e o objeto, ele não consegue se teletransportar. Mais uma vez, voltamos para o Jura e o Hydra, e eles estão falando sobre um gato. Na verdade, o Jura vê que o Hydra está lendo um livro, ele pergunta o que ele está lendo, ele fala que ele não lê, ele só vê as imagens. Quando ele vê as imagens, ele vê um gato, o Jura fala: não entendo porque você vê esses gatos. E o Idari fala: mas eles são fofinhos, eu não leio nada. É para mostrar como que existem como você ter formas de amor e sentimentos de forma diferente. O capítulo volta para o Amado dentro da Vila da Folha, onde ele encontra o Inoiji e fala: eu preciso que você entregue isto para o Koji. Ele fala que vai entregar, o Amado sai, o Koji entrega esse item, o Inoishi entrega esse item para o Koji para poder estudar. Na hora que ele entrega, ele percebe que aquele pergaminho, na verdade, é algo que usa para poder ter um teletransporte. O Kawaki chega onde o Koji está, derruba ele, e o Amado fala que precisa do Koji para poder estudar, e o capítulo se encerra. Vale destacar, o sapo que está com o Kawaki, a única forma do Amado ter uma comunicação com ele. Então, se acontecer alguma coisa com o sapo, o Kawaki não vai conseguir chegar no seu 100% de poder. Bom, como eu falei, a melhor parte do capítulo para mim foi o começo dele, quando você tem as conversas entre o Hidari e o Jura. Mas esse capítulo, para quem não percebeu, ele pode parecer um capítulo bobo, mas na verdade ele é um capítulo que ele já deixou bem claro o que vai acontecer a partir daqui. Tirando o Koji em si, que a gente não sabe o que vai acontecer, e seria só especulação, o resto do capítulo, eles usam uma tática de roteiro que é para tirar detalhes e falas já falando o que vai acontecer no futuro. Então, quando envolve a Sarada e o Boruto, por exemplo, quando ele fala: olha, Sarada, você precisa jogar esse item para mim poder aparecer. Se ficar na sua mão, eu não vou conseguir aparecer. E
Se ela conseguir fazer tudo, não teria graça. Então, é óbvio que quando ela for jogar, vai dar algum problema que vai demorar para o Boruto aparecer. Isso já é óbvio. Quando o Amado fala, olha, Kawaki, você não consegue usar 100% do seu poder, só eu posso controlar seu poder, e o sapo vai estar com você, todo mundo sabe que esse sapo vai ser destruído, e o Kawaki vai ter o plano falhado. Então, eu acho que esse é um lance desse capítulo. Ele já estabelece elementos que vão acontecer no futuro. Já deixa claro quais são os próximos passos do mangá, por exemplo. Já está claro que o capítulo vai focar muito em Eida, Hidari e Jura, que eles não vão atacar o Boruto. Eu acho que Boruto e Sarada contra o Code é o próximo passo, e vai ter uma história paralela, onde vai ser o Amado, o Kawaki e o Koji ali nessa parte de estudo. E eu acho que o Koji o Amado quer estudar o Koji para ele poder ter uma noção de o que ele faz, quem ele é. E talvez a partir daí o Amado consiga até chegar num ponto de também ver alguns pontos futuros. Então eu acho que não achei um capítulo ruim. Acho que o capítulo tem um ponto muito alto no começo e depois ele estabelece coisas interessantes para o futuro. Só queria falar uma coisa que eu estava pensando quando eu li esse capítulo. Naruto tem muito essa característica, Naruto, o mangá Naruto, não o Boruto, de apresentar um vilão. A partir deste ponto do vilão, ele vai ser o pior vilão do mundo em questão de atos, e depois o Naruto vai conversar com ele e vai ficar bom. Isso aconteceu com o Gaara, isso aconteceu com o Obito, isso aconteceu com o Pen, todos os vilões de Naruto, depois de um tempo você vê que tem um passado triste. Mas eu acho que a construção que o Kishimoto fazia lá era muito bem feita. O autor de Boruto não é o Kishimoto. Ele não tem a habilidade do Kishimoto de escrever a história. Então, eu não consigo ter o mesmo sentimento pelo Kawaki. Eu acho que o Kawaki vai ter um arco de redenção como todo mundo ali em Boruto, mas não tem como sentir isso. O Kawaki, ele era pra ser um Sasuke, onde ele faz coisas ruins, mas a gente como público gosta do Sasuke, então a gente vai torcendo por ele e vendo a mudança dele. O Kawaki não tem o peso do Sasuke. Então, eu não acho que vai ser fácil de fazer isso. Inclusive, eu acho que esse vai ser o ponto mais fraco dessa obra no final. Quando o Kawaki e o Boruto se juntarem, o Kawaki vê que fez coisa errada, e tentar ter uma redenção, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que o Kawaki, inclusive, é um dos pontos mais fracos desse mangá. Enquanto essa parte do Jura tá sendo interessante de se ver, o Boruto como renegado é até interessante, a Sarada, eu gosto muito da personagem, o Kawaki pra mim é um personagem insuportável. Eu preferia ver mais a Himawari sendo evoluída, a Sarada, o Inoisha tendo espaço, Shikadai, do que realmente o Kawaki. O Kawaki não dá. É um personagem que não dá. E olha que o Boruto também não é um bom protagonista, viu? O Boruto, ele é um protagonista que eu não acho ele bom. Mas eu acho que, comparado com o Kawaki, o Boruto parece 1000 vezes melhor. Mas esperamos os próximos capítulos. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo capítulo de Boruto? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.